Você tem mediunidade? Tem alguns dons mediúnicos? Como que por meio do seu mapa astral é possível entender se você tem realmente alguma mediunidade, que mediunidade é essa e como que você pode utilizá-la? É isso que você vai aprender aqui comigo hoje. Na astrologia, o planeta que mais tem a ver com todo esse processo de sensibilidade e de mediunidade é Netuno. Então aí no seu mapa astral, a casa onde você tem Netuno diz muito a respeito dos seus potenciais mediúnicos. Na realidade, esses dons de mediunidade existem em todo ser humano. Todos nós temos certas capacidades de nos conectar, de perceber, de sentir. Só que umas pessoas têm isso mais desenvolvido do que outras. E na astrologia, tem ali alguns pontos, alguns aspectos que olhando seu mapa dá pra gente perceber sim com bastante clareza se você é uma pessoa que tem esses dons mais aflorados ou não. Observando onde você tem Netuno e se esse planeta Netuno estiver na sua casa 1, que é a casa do ascendente, se estiver na casa 8, que é a casa da espiritualidade, ou na casa 12, que é a casa kármica, espiritual também, aí então é porque você tem aflorado sim esses dons mediúnicos. E a mediunidade ela pode ser diferenciada, né? Então as pessoas elas têm dons variados. Então existe uma mediunidade que é mais sensitiva, onde a pessoa só sente, ela tem assim percepções, sensações ou intuições. Tem outras mediunidades onde a pessoa já consegue ouvir. Então, é a clareaudiência, né? Quando uma pessoa consegue ouvir alguns sons ou ouvir vozes. Tem outras mediunidades onde a pessoa tem a clarividência, que é a capacidade de ver realmente outras manifestações nessa sua mediunidade. Então, dependendo do seu grau de desenvolvimento, de como é que isso está sendo trabalhado em você, até mesmo questões que vêm de vidas passadas, porque muitas vezes sim, é isso que acontece, esses dons já vêm de outras vidas, isso também é possível de ver no mapa. Por ali então a gente consegue entender que mediunidade é essa. E também dá para saber de que forma que você pode estar se orientando, se desenvolvendo para que essa mediunidade vá de acordo com aquilo que você espera, que você deseja dela, né? Então, como eu falei, Netuno ele é o planeta principal que traz essa questão toda desses poderes mediúnicos. Netuno ele está relacionado com a espiritualidade. Ele é o planeta da sensibilidade, ele é o planeta das percepções. Eu sempre falo que Netuno, né, ele tem ali as suas anteninhas, é como se tivessem anteninhas conectadas. E essas anteninhas é que detectam todas as presenças, né? Uma mediunidade de sentir, de perceber, de contactar outras energias, outros planos, outras dimensões. Então, com Netuno presente, forte, favorecido no mapa, você vai ter então a percepção de como é essa mediunidade com você. Tendo um Netuno na casa 1, na casa 8 ou na casa 12, isso já expressa um potencial bem importante de Netuno na sua sensibilidade, no seu poder de mediunidade. Se esse Netuno estiver, então, recebendo um aspecto mais positivo, mais importante de Júpiter, então isso se acentua muito mais. Todo esse potencial, toda essa capacidade de mediunidade, ela tende a crescer, tá? Então, se você tiver um Netuno numa conjunção com Júpiter, isso aumenta expressivamente. E se esse Netuno, nessa conjunção com Júpiter, estiver numa casa 8 ou numa casa 12, então isso atinge outros patamares ainda muito maiores. É importante que você veja então esses aspectos no seu mapa, né? Só mesmo fazendo um mapa astral para você ter essa observação, essa análise e se entender melhor. Muitas vezes também, quando esse Netuno ele está num aspecto com Mercúrio, quando tem Mercúrio no mapa, que está enviando ali um trígono ou um sextil, ou está numa conjunção também com esse Netuno, Mercúrio ele pode estar apresentando também uma maior facilidade de captação dessas informações em outros planos. Muitas vezes, quando o Mercúrio está ali bem posicionado com esse Netuno, pode significar uma pessoa que ela tem capacidade de dialogar com outros planos. Já teve situações de mapa que eu analisei
de uma pessoa que ela tinha esse Netuno bem presente numa casa 8, e esse Netuno ele recebia uma força muito importante de Mercúrio, e essa pessoa com esse Mercúrio e Netuno ali tão bem aspectados dava para ela a mediunidade da psicografia, então ela psicografava muito. Isso é apresentado assim em mapas de vários médiuns, né? Quando tem esse Netuno fortalecido e muito bem posicionado com Mercúrio. Então, quando a gente observa esses aspectos, esses planetas, a gente consegue entender melhor que mediunidade é essa, né? E também como que você pode utilizá-la. Então, você pode desenvolver isso, você pode trabalhar com isso, tanto para o seu autoconhecimento, para a sua própria evolução, quanto para as pessoas também, né? Se você quer usar esses dons em prol de outras pessoas, contribuir, ajudar, também é uma opção, é um caminho aí para quem quiser, né? A mediunidade, ela é aberta para todo ser humano, como eu disse no começo, todos nós temos mediunidade em algum grau. E todos nós também podemos trabalhar essa mediunidade para que ela chegue no potencial, no nível que a gente desejar que ela chegue. Tem pessoas que têm isso naturalmente. Quem não tem naturalmente precisa desenvolver, né? Precisa trabalhar com isso e tudo mais. E tem muitas pessoas que têm isso tão forte que isso se torna um problema na vida da pessoa. Porque tem gente que não gosta e não queria isso, mas simplesmente acontece na vida dela, né? Então, ela vive numa situação diária onde essas situações se apresentam. Então, mesmo que ela não queira, acontece. E aí a pessoa pode falar, não quero isso para minha vida, eu quero eliminar isso, eu quero cortar, eu quero diminuir, ok? Isso vai da escolha de cada um. E sempre é possível, sim, conseguir cuidar desse nível a ponto que fique de uma forma que não atrapalhe, que não estrague nada na sua vida. E tudo isso é possível ser feito. Você pode usar a mediunidade para desenvolvê-la, ou se você tem ela muito desenvolvida, isso para você é um grande problema, você pode também estar estabilizando isso, né? De forma que não seja para você nenhum tipo de problema. De qualquer maneira, pela astrologia, analisando seu mapa, é possível analisar tudo isso. E ainda assim, se você quiser ir mais profundamente, depois de uma boa análise no seu mapa, de entender todos os seus potenciais mediúnicos, você ainda pode fazer com que por meio da hipnoterapia, todo esse seu lado mediúnico seja melhor compreendido, todo esse lado mediúnico seja desbloqueado, para que você consiga acessar e ter compreensão e, de alguma maneira, usar da melhor forma possível. Eu já atendi uma pessoa que ela tinha uma dificuldade na vida, porque assim, as imagens que apareciam para ela durante o dia perturbavam muito. A sensibilidade era tanta que ela tinha, que ela via espíritos assim, andando com ela na rua, ao ponto que ela não conseguia mais entender o que era real daquilo que não era real. Isso foi se tornando para ela algo que ela não estava conseguindo mais conviver, de tão forte que era, né? No mapa dela, ela tinha Netuno na casa 8, e esse Netuno na casa 8 estava numa conjunção com Júpiter, então era algo assim realmente muito intenso. Ela não sabia como lidar com aquilo que acontecia naturalmente na vida dela. E aí isso teve que ser trabalhado, nós trabalhamos isso na hipnoterapia. Foi trabalhado na hipnoterapia, onde eu fui cuidando, onde a gente foi tratando dessa sensibilidade, a gente foi colocando tudo dentro de uma ordem, fomos cuidando do emocional dessa pessoa para que ela pudesse ter uma vida melhor, sem tanto dessas ocorrências que faziam com que ela ficasse perdida diante de tudo isso que se apresentava na vida dela. Então, é sim possível tanto fazer com que a mediunidade se expresse de uma forma melhor, né, mais plena, quanto também dar uma harmonizada e dar uma equilibrada se isso estiver muito intenso e que pode sim colocar a vida da pessoa em processos difíceis. Isso tudo dá para fazer com a hipnoterapia. Fala para mim de você, como é que é a sua mediunidade? Você tem algum dom? Você percebe que você tem facilidade com algumas coisas? Que dom é esse que você tem? Você tem uma mediunidade mais auditiva, de sensibilidade, de clarividência? Conta aqui pra mim que a gente vai conversar, tá? Um grande beijo e a gente se vê.